Olá pessoal, aqui é o Willis José Leite. Estamos aqui novamente nesse bate-papo habitual que nós temos, com questões, dúvidas, ensinamentos, sempre à luz das ordens sistêmicas e das constelações familiares. Eu estou aqui no meu canal no Instagram, e esse vídeo também vai depois para o meu canal no YouTube, onde você tem vários conteúdos, vários temas, várias abordagens, sempre à luz das constelações sistêmicas. E esse bate-papo também é movido por esses áudios, essas conversas que a gente tem com os nossos amigos e que eles nos trazem questões, dúvidas, temas muito interessantes. Mas antes, por favor, dê um like aqui nesse vídeo. No meu canal também, inscreva-se no meu canal no YouTube, onde você pode ter acesso a esses conteúdos. Deixe lá o sininho para que você seja notificado sempre que um novo vídeo for lançado. E o tema de hoje é um tema muito interessante. Provavelmente você deve conhecer, já deve ter ouvido falar naquele famoso ditado: não adianta chorar sobre o leite derramado. Às vezes a gente fica perguntando que negócio que é esse, chorar sobre o leite derramado, E a cena de fato é essa, O leite derramou e aí a pessoa chora porque o leite derramou, Isso acontece, via de regra, em todas as situações da nossa vida. Nós podemos escolher entre dois modos de atuação: o modo infantil, ou modo criança, ou o modo adulto. Em qualquer situação da vida, nós temos essa possibilidade de escolha. Nós, como adultos, podemos escolher entrar no modo criança, no modo Chapolin, ou entrar no modo adulto de resolução de problemas. E aí a situação é essa: aconteceu um fato. Você pode entrar no modo infantil, que significa chorar, reclamar, procurar culpados, descobrir, ficar com raiva, gritar, fazer birra. Esse é o modo infantil de querer resolver a situação. Mas não vai adiantar nada, Chorar por aquilo que já aconteceu não resolve nada. Reclamar não resolve nada. Procurar culpados não resolve nada. Ficar batendo o pé, fazendo biquinho, não resolve a situação. Então o modo infantil, o modo criança de querer resolver a situação é, na verdade, uma forma de não resolver a situação. Porque a criança, veja bem, o ser humano criança, o ser humano infantil, é o indivíduo em qual os problemas são resolvidos por outras pessoas. Quando a gente é criança, no estado infantil, são outras pessoas que resolvem os nossos problemas. São outras pessoas que nos alimentam, são outras pessoas que nos vestem, são outras pessoas que nos cuidam, são outras pessoas que nos orientam. Ou seja, no modo infantil, na criança, as outras pessoas resolvem o nosso problema. Então, diante de uma situação, a gente pode escolher de fato. E aí, por incrível que pareça, é que via de regra a gente atende essa solicitação, a gente faz a opção pelo modo infantil, que é ficar chorando pelo leite derramado. Ou, na maioria das vezes, ficar procurando culpados. Não, o culpado da situação é aquela pessoa. O culpado disso e aquilo. Esse modo de ficar procurando culpados é o modo infantil, é o modo criança. Como se a outra pessoa fosse responsável pela sua felicidade. Então olhe para a sua vida, olhe para as situações que acontecem e verifica em qual modo você está entrando. Óbvio, existem situações em que, naquele momento, talvez aquele fato tenha, de fato, olha aqui, não, um trocadilho, O fato, de fato, tenha provocado em você sentimentos, emoções. E ótimo, respeite, De repente você perdeu uma pessoa, perdeu alguma situação, e isso causa em você aquele sentimento de luto, de perda. Viva essa emoção. A questão é permanecer nessa situação ou não. Ficar eternamente em luto não resolve o problema. Fingir que o luto não existe também não resolve o problema. Então, vira e mexe, nós estamos nos colocando em situações
que na verdade não resolvem de fato o problema, né? É importante a gente identificar isso, porque uma vez que a gente identifica, fica mais fácil então a gente sair disso. Então, observe, diante de um fato, qual é o modo de atuação que você está escolhendo? O modo infantil ou o modo adulto? O que significa fazer o modo adulto? O leite derramou. O que o adulto vai fazer? Primeiro, vai tentar ver outras opções. É possível pegar outro leite? É possível comprar outro leite? Eu tenho que, arrumar a bagunça que o leite derramado causou? Então, isso é o modo adulto. Resolver a situação dentro dos meios em que eu possa resolver. Se eu puder, de fato, resolver a situação, eu vou lá e resolvo. Se eu não puder, obviamente eu vou procurar a ajuda de alguém que possa. Então, aconteceu um fato. O que eu posso fazer para resolver aquele fato? Então, escolhendo o modo adulto, eu vou agir. Olha a questão aqui. No modo adulto, eu ajo. Eu me movimento para a solução do problema. Não significa que eu tenha que ter todas as soluções possíveis. Mas eu ajo, eu me movimento para essa solução. Se eu não sei o que fazer, eu vou procurar alguém que saiba fazer. Vamos supor que você está numa estrada e seu carro pifou. Se você não é mecânico, mecânica, se você não entende de mecânica, obviamente que qual que é o movimento que eu faço? Chamar alguém que entenda de mecânica para resolver a situação. Isso é o modo adulto. Qual que é o modo criança? O modo criança é ficar reclamando. Ah, mas por que isso? Ah, mas por que aquilo? Ah, é culpa do destino. Ah, é culpa do cara. É culpa não sei o quê. E ficar chorando, e ficar reclamando. A situação de reclamar, de chorar, de procurar culpados, não resolve em nada a situação. E esse é o modo infantil. É o modo infantil de resolver a situação. Ou seja, de não querer resolver a situação. E é muito interessante a gente perceber que, se a gente está procurando culpados, significa que a gente não quer resolver a situação. Porque a situação ela se resolve independente de culpados. Independente de quem causou ou não aquilo. Se alguém causou de fato alguma coisa, ele que responda pelos seus atos. Mas o que me cabe fazer naquele momento? É resolver aquilo que eu preciso resolver dentro das condições que eu tenho para resolver a situação. Então é muito interessante que a gente perceba qual é o modo de atuação que nós estamos escolhendo. Ou o modo infantil, da reclamação, da busca pelo culpado, da birra, do choro, do fazer biquinho. Essa é a tentativa infantil de resolver o problema. Ou o modo adulto, buscar alternativas para que a situação seja resolvida. Mesmo que você não seja capaz de resolver, mas você está se movimentando para isso. Observe então como é que você está agindo. Modo Chapolin ou modo adulto. Tá? A gente vai se deparar com esse tipo de escolha em todos os momentos da nossa vida. A todo momento, nós estamos sendo convocados a responder, a agir. E a gente vai escolher. Mas vai ter que escolher, de alguma forma você vai ter que escolher. Até o não escolher já é uma escolha. Se eu finjo que o problema não está acontecendo, então é como se eu estivesse tapando os olhos, como uma criança mesmo que coloca a cabeça embaixo do tapete ou embaixo do travesseiro para que não veja a situação. Isso também é uma escolha. Não escolher também é uma escolha. E não escolher é uma escolha da criança. É uma escolha no modo infantil. Observe então, mais uma vez, qual é o modo de atuação que você está escolhendo diante de uma situação que está acontecendo ou que já aconteceu. O modo infantil, da reclamação, do choro, da birra, da busca pelos culpados, ou o modo adulto, de encontrar alternativas
para que a situação de fato seja resolvida. Tá? Se eventualmente, como eu disse, eu não tenho condições de resolver a situação, eu vou me movimentar para resolver a situação. Né? Um outro exemplo bem banal para a gente entender. Vamos supor que de repente tem um vazamento na sua casa. Qual que é o modo infantil? Culpa daquele cara que não fez direito o negócio. Não sei o que. Eu vou ficar então nessa reclamação, nesse choro. Por que isso só acontece comigo? Deus está me castigando. Eu estou sendo punido. É o meu karma. Não sei, tá vendo? A gente fica sempre procurando culpados por alguma coisa que aconteceu. Esse é o modo infantil. E esse modo infantil não resolve a situação. Qual que é o modo adulto? Se eu estou se eu me encontro diante de um vazamento, alguma coisa, se eu não sei consertar, eu vou fingir que o problema não está acontecendo. É uma atitude também infantil. O adulto responde pelos seus atos e o adulto busca soluções, mesmo que ele mesmo vá para a sua vida e você vai perceber, né? Porque uma coisa muito interessante é, a partir do momento que você percebe o que está acontecendo, você já resolveu 50% do problema. Né? Então observe, verifique aí o que está acontecendo, uma situação que já aconteceu, o que está acontecendo com você, e observe qual é o seu modo de atuação. O modo infantil, da reclamação, do choro, da busca pelo culpado, do bater o pé, ou o modo adulto, o que eu posso fazer para solucionar essa temática. Tá certo? Esse então é o nosso bate-papo habitual, né, com temas que as pessoas nos trazem, né, no YouTube, para que você tenha acesso a mais no próximo.